Módulo 3, derivadas. Gráfico de uma função racional usando derivadas e limites. Nós vimos no material uma ideia de como construir o gráfico de uma função. Identificar o domínio da função e as simetrias, determinar as derivadas primeira e segunda para encontrar os pontos críticos, pontos de inflexão, verificar as assíntotas e traçar os interceptos e os pontos mais importantes no gráfico de uma função. Vamos ver como é que aplicamos esses passos para uma função racional. Considere a função x² mais 3 sobre x menos 1. Sabemos que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais diferentes de 1. Por quê? Na função racional, nós teremos o domínio é o conjunto daqueles valores x, tais que o denominador da função, neste caso x menos 1, tem que ser diferente de 0. X menos 1 diferente de 0 vai nos dar x diferente de 1. Logo, o domínio da função é o conjunto dos números reais, tal que o x seja diferente de 1. Os passos 2 a 4 da indicação do material nos pede para determinar máximos e mínimos e o crescimento da função. Para determinar esses máximos e mínimos, precisamos fazer a derivada da função igual a 0. Neste caso, temos que derivar então x² mais 3 sobre x menos 1. Usando a regra do quociente, nós temos que a derivada dessa função é x² menos 2x menos 3 sobre x menos 1 ao quadrado. Quero essa derivada igual a 0. Então, para esse quociente dar 0, o numerador tem que valer 0. x² menos 2x menos 3 igual a 0 vai nos dar x igual a menos 1 ou x igual a 3. Você encontra esses valores usando a fórmula de Bhaskara. Esse menos 1 e o 3 são as abscissas, então, dos pontos críticos. O passo seguinte, para acharmos os máximos e mínimos, é observar o sinal da derivada. Então, sobre a reta numérica, marcamos o menos 1 e o 3. E aí vamos analisar o sinal da derivada em cada um desses subintervalos. Veja, para os números menores que menos 1, vamos tomar como exemplo o menos 2. Quando nós substituímos o menos 2 na derivada da função, nós vamos fazer menos 2 ao quadrado, 4 menos 2 vezes menos 2 mais 4, que dá 8, menos 3, 5, dividido por menos 2 menos 1, menos 3 ao quadrado, 9. Então, dá mais 5 nonos. Então, nós tomamos um número nesse intervalo, verificamos que a derivada neste ponto é positiva. Então, nós vamos considerar aqui a derivada positiva. Entre menos 1 e 3, podemos tomar o zero, poderia ser qualquer outro. Substituindo na derivada, encontramos então menos 3, o que nos diz que neste subintervalo de menos 1 a 3, a derivada é negativa. Para os números maiores que 3, podemos pegar o 4, por exemplo, substituindo o x por 4 na derivada, encontramos mais 5 nonos. Aqui, então, o sinal é de mais. Aqui temos apenas que observar que o número 1 não faz parte do domínio da função. Então, neste intervalo de menos 1 a 3, a função decresce, mas ela tem uma interrupção quando x é igual a 1. Esse sinal da derivada nos indica que até o x igual a menos 1, a função cresce. Do menos 1 até 3, a função decresce, mas ela não é contínua. Então, provavelmente, nós tenhamos dois subintervalos, dentro desse subintervalo de menos 1 a 3, em que a função é decrescente. E depois, a função cresce. Observem que, se a função cresce até a linha do menos 1 e decresce depois, neste ponto em que o x vale menos 1, nós teremos um ponto de máximo relativo. No 3, se a função decresce e depois cresce, então no 3 nós teremos um ponto de mínimo relativo. Então, no menos 1, nós teremos um ponto de máximo relativo e no 3, um ponto de mínimo relativo. Então, a conclusão que nós tiramos, menos 1, menos 2 é um ponto de máximo local. Esse menos 2 nós obtemos substituindo o x igual a menos 1 na função que foi dada lá no enunciado. h de x igual a x² mais 3 sobre x menos 1. O resultado é menos 2.
E o ponto de mínimo local é o ponto de coordenadas 3, 6. O 6 obtemos da mesma forma, a imagem do 3. Então, quando substituímos o x igual a 3 na função dada no enunciado. E o x igual a 1 está fora do domínio da função. Então, aqui já fizemos os passos de 1 a 4. Sabemos onde a curva sobe, onde ela desce, qual é o comportamento. Vamos analisar, então, os pontos de inflexão. Para determinar pontos de inflexão, nós precisamos encontrar os zeros da derivada segunda. A derivada primeira foi esta, x² menos 2x menos 3 sobre x menos 1 ao quadrado. Usando a regra do quociente, encontramos a derivada segunda da função 8x menos 8 sobre x menos 1 à quarta. Igualando essa derivada a zero, encontramos x igual a 1. Veja, o x igual a 1 é a abscissa do ponto de inflexão, mas neste caso, o 1 está fora do domínio da função. A função não é contínua em x igual a 1. Mesmo assim, se nós analisarmos o sinal da derivada segunda, vamos ter número menor que 1. Então, tomamos o zero. Se substituirmos o zero na derivada segunda, vamos encontrar menos 8, ou seja, a derivada segunda é negativa. Se tomarmos um número maior do que 1, por exemplo, 2, substituirmos na derivada segunda, o resultado é positivo. Então, vamos deixar aqui o sinal de mais. O que isso nos indica? Então, a teoria nos informa que quando a derivada segunda é negativa, a função tem a concavidade voltada para baixo. A derivada segunda positiva, a função tem a concavidade voltada para cima. Neste caso, como o 1 está fora do domínio da função, então nós vamos ter dois gráficos mais ou menos desta forma, compondo o gráfico da função h que estamos analisando. O sexto passo, indicado no material, é analisar as assíntotas. Então vamos começar com a assíntota vertical. O gráfico de uma função f tem uma assíntota vertical se, ao calcularmos o limite lateral num ponto A, seja à direita, seja à esquerda, o resultado for infinito, ou mais infinito, ou menos infinito. Este ponto A, normalmente é aquele ponto que está fora do domínio da função. Então, nesse caso, o A vale 1. Quando analisamos o limite da função h, quando x tende a 1 pela direita, esse limite é mais infinito. Se você não sabe como chegou aí, reveja o material de limites. Quando calculamos o limite pela esquerda, menos infinito. Aqui, para nós sabermos que x igual a 1 é uma assíntota vertical, não precisaríamos ter calculado os dois limites, porque a definição diz que basta uma das coisas funcionar. Ou o x tendendo a 1 pela direita ser mais infinito, ou o x tendendo à esquerda ser infinito. Aqui, os dois limites nos ajudam a fazer o gráfico da função depois. As assíntotas horizontais. Então, a teoria nos diz que o gráfico de uma função tem uma assíntota horizontal se, quando calcularmos o limite da função com o x tendendo ou para mais infinito ou para menos infinito, esse limite for um número real b. Então, vejamos. Para o nosso caso, o limite da função quando x tende para mais infinito é mais infinito. O limite quando x tende para menos infinito dessa função h é menos infinito. Novamente, se você não entendeu o porquê dessas respostas serem mais infinito e menos infinito, volte e estude os limites infinitos e no infinito. Vejam, para nós termos uma assíntota horizontal, o limite deveria ser um número, e aqui o limite é infinito. Então, concluímos que o gráfico da função h não possui uma assíntota horizontal. Nesse caso em especial, nós podemos ainda verificar se a função tem uma assíntota oblíqua. A assíntota oblíqua é uma reta que tem uma determinada inclinação, que não é nem 0 e nem 90 graus, ao gráfico de f. Então, uma função tem uma assíntota oblíqua se essas condições forem satisfeitas. É o limite da função menos a equação dessa reta, mx mais b, quando x tende para mais ao infinito,
ou menos infinito se isso for zero. Esse m é o limite de f de x sobre x e o b, limite de f de x menos mx. Em geral, quando nós temos funções racionais em que o grau do numerador é 1 grau a mais que o grau do denominador, nós teremos assíntotas oblíquas. Calculando o m e o b, encontramos então y igual a x mais 1 como equação da assíntota oblíqua. Um outro modo de nós verificarmos a equação desta assíntota oblíqua é fazendo a divisão x² mais 3 sobre x menos 1. Aí você pode usar o método das chaves que você já aprendeu no ensino médio. Quando nós dividimos x² mais 3 por x menos 1, nós obtemos um quociente de x mais 1 e um resto 4. Então, nós podemos escrever esta equação. Este x mais 1, que é o quociente da divisão, é a equação da assíntota oblíqua. Agora, falta os interceptos. Quando x igual a zero, o y vale menos 3. Então, substituímos o x por zero lá na função dada de início. E x² mais 3 sobre x menos 1 não dá zero nunca, então não existe um x tal que o y igual a zero. Agora, então, colocamos todas essas informações que nós encontramos no gráfico da função. Então, quando x igual a zero, o y vale menos 3, então é um ponto do gráfico. Menos 1, menos 2 é um ponto de máximo local. 3, 6 é um ponto de mínimo local. Não há ponto de inflexão. Então, vejam, mesmo que a concavidade tenha mudado de sentido quando x igual a 1, o antes e o depois, a função não é contínua, por isso não há ponto de inflexão. X igual a 1 é uma assíntota vertical, então esta linha do x igual a 1 é uma linha em que o gráfico não cruza. Não há assíntota horizontal e y igual a x mais 1 é uma assíntota oblíqua. Então, a reta y igual a x mais 1, ela vai passar em x igual a menos 1 e y igual a 1. Então, veja, nós temos apenas alguns pontos, mas nós podemos ter uma ideia do gráfico a partir disso. O limite quando x tende a 1 pela direita é mais infinito. O que isso significa? Que próximo do 1 mais maior que 1, o gráfico está lá em cima. O ponto 3, 6 é um ponto de mínimo local. Quando x tende para mais infinito, o y está no mais infinito. Então, juntando essas informações, nós colocamos perto do 1, o gráfico da função está lá em cima, tem um ponto de mínimo relativo em 3, 6, volta a subir. Como nós temos aqui a equação da assíntota horizontal, então nós temos alguma coisa que vai guiar esta parte do gráfico. Depois, quando x tende a 1 pela esquerda, a função tende para o menos infinito. Temos, então, próximo de 1, só que à esquerda, menor que 1, o gráfico está lá no menos infinito. Vai interceptar o eixo y quando o y vale menos 3. O ponto 1, 2 é um ponto de máximo, quer dizer, esse é o ponto mais alto nessa região, e aí depois a função decresce. Mas quando x tende para menos infinito, a função volta para o menos infinito. Então, juntando essas informações, nós temos alguma coisa assim. Opa, aqui não fica torto desse jeito. Então, nós temos uma ideia do gráfico. Aqui fica mais bonitinho. Então, a linha verde é a equação da assíntota vertical, né, x igual a 1. A linha pontilhada em vermelho representa a reta y igual a x mais 1, a assíntota oblíqua. Então, nós temos aqui um ponto de máximo local, um intercepto, os limites. Aqui nós temos um ponto de mínimo local. O gráfico não intercepta o eixo x. Como nós já tínhamos dito, que não tem valor x, tá que o y vale zero.